Antes de passar ainda a palavra ao próximo palestrante, queria pedir ao auditório que, se tiver preferência pelo expositor que deva responder a sua pergunta, aponte o nome dele, né, que algumas não estão endereçadas diretamente. E com a palavra para falar também por 15 minutos, o deputado Alexandre Cardoso. Primeiro, parabenizar aos organizadores pelo público predominantemente jovem. Segundo, cumprimentar aqui a Tereza, o Silvério, a Almarese e ao Ranulfo, e dizer que eu vou ter a ousadia de discordar de ambos. E por quê? Olha, eu vou fazer aqui uma definição de partido político e gostaria que vocês, em silêncio, falavam assim: esse partido se aplica a essa definição. Organizações voluntárias unidas pelos mesmos interesses, ideais, objetivos e realizações, com uma ação comum para fins políticos e sociais. Qual é o partido brasileiro que se aplica a essa definição, que é a definição média do nosso dicionário? Aí vamos aos nomes. PP, Partido Popular. Quem acha que o PP é um partido popular? PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. PFL, Partido da Frente Liberal. Quem acha que o PFL é um partido liberal? PL, Partido Liberal. Os próprios partidos socialistas. Eu estou falando dos partidos que foram considerados aqui pelo Ranulfo. O PSDB surgiu de uma dissidência do PMDB. O PFL surgiu de uma dissidência do PDS. Esses partidos surgiram por um conjunto de pessoas que, por cima, fizeram um projeto eleitoral para os partidos e não vieram representando os interesses da sociedade. E o que significa as eleições proporcionais no Brasil? Cada vez mais, o parlamentar está prometendo aquilo que não é a função dele. Cada vez mais se distritaliza o voto do parlamento brasileiro e se cobra que o parlamento brasileiro discuta o ente federado. Quer dizer, o vereador tem que discutir o município, mas ele tem 90% dos votos dele num pedaço do município. O deputado estadual tem que discutir o Estado, e ele tem 95% do voto dele num pedaço do Estado. O deputado federal tem que discutir o país, e ele se elege com ações paroquiais. E se não fizer essas ações, cada vez mais se elege menos o deputado de opinião pública. E vamos imaginar que uma pessoa chegue no Brasil e não saiba que um determinado programa eleitoral é de um partido. Aí vem lá um candidato A e fala assim: eu sou contra a pena de morte. Nesse mesmo partido, vem um candidato B e fala assim: eu sou a favor. E que aquela pessoa tem uma formação religiosa, que é contra a pena de morte. Aí ela vota nesse candidato. Esse candidato tem menos um voto do que aquele que é a favor. Sabe para onde vão todos os votos daquele que é contra a pena de morte? Para o que é a favor. Essa é a lista aberta. Apenas 6% do eleitorado brasileiro, dos eleitos da Câmara de Deputados, atingiram o quociente eleitoral. E 94% se elegeram com voto dos outros, com qualquer proposta.
quando as pessoas falam em fidelidade partidária, eu faço um desafio a qualquer pessoa que tenha lido as legislações eleitorais de todos os países a me dizer uma que tenha fidelidade partidária em lei. Nenhum país tem fidelidade partidária em lei. Tem que acabar com essa história de fidelidade partidária em lei. Não há fidelidade partidária em lei em nenhum país. O que existe são mecanismos que possam e que garantam a relação do parlamentar com o partido. Por exemplo, o voto em lista fechado, com eleição interna dentro do partido, leva a uma enorme dificuldade uma pessoa mudar de partido. Porque quando ele entrar na chamada eleição interna do partido, ele provavelmente não vai ter os votos para ocupar os primeiros lugares. Essa é uma forma de fidelidade. Mas não fidelidade como obrigação, como lei. A outra questão é a representação da sociedade. Gente, 29% do eleitor do entorno dos grandes centros são analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é aquela pessoa que você dá uma frase para ela ler: a casa é amarela. E pergunta: você sabe ler? Sei. Aí ele lê assim: a casa é amarela. Aí, qual é a cor da casa? A cor da casa eu não sei. Essa pessoa não lê. A única informação que ela tem é pelo rádio ou pela televisão. E, evidentemente, essa pessoa não sabe a diferença de PTB, PL, PFL, PMDB, não sabe. O que ela quer saber é quem consegue as mínimas condições sociais. E qual é o grande problema que nós tivemos no Brasil? Desde a ditadura militar, os programas sociais foram abandonados. Seja ele nos governos militares, no governo Collor, no governo Fernando Henrique e no governo Lula. As pessoas têm todo o direito de querer sobreviver. Então, quando aparece lá uma pessoa que monta um centro social, que vai distribuir consulta, que vai dar cesta básica, que vai botar uma ambulância, não basta o deputado Alexandre Cardoso ser contra, não. Essa pessoa que não tem nenhuma estrutura social, está perdendo a autoestima, vai escolher esse candidato. E qual foi a instituição que recuperou a autoestima nessas comunidades? Não foram os partidos políticos.